Sabe, existe um tema que todo mundo conhece muito bem, mas que, vamos combinar, a gente prefere evitar a qualquer custo: a dor. E nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, na nossa relação super complexa com o fracasso, para tentar descobrir o que ele pode, de verdade, ensinar pra gente. A ideia é forte, né? A derrota como uma boa professora. Só que na prática, a gente é quase que condicionado a ignorar essas lições. A gente foge de qualquer tropeço como se fosse, sei lá, o fim do mundo. E aí que fica a grande questão. Se o fracasso é tipo uma escola, por que o nosso primeiro instinto é sair correndo na direção contrária? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder, mergulhando de cabeça no nosso medo mais profundo: o medo de falhar. Vamos pensar numa história bem comum, que acontece o tempo todo. Uma estudante é reprovada pela primeira vez. Aquele medo de sentir a dor da reprovação de novo acaba paralisando ela. Mesmo que estude muito mais, o pavor de um novo fracasso a impede de arriscar, de aprender de verdade e, no fim das contas, de crescer. Pensa um pouco nessa metáfora aqui. A nossa vida é guiada por dois relógios. Um é o relógio do tempo, que, bom, esse nunca para. Momentos bons, momentos ruins, tudo passa. Mas o outro, o relógio biológico, o do nosso amadurecimento, esse sim pode ser congelado. O medo de fracassar tem esse poder, o poder de travar o nosso crescimento pessoal. Tá, então como é que esse crescimento deveria acontecer? A fonte que a gente analisou descreve um conceito chamado roda da vida. Pensa nela como se fosse um motor mesmo, um ciclo bem natural de emoções que foi feito para impulsionar a gente para frente e construir a nossa consciência a cada volta que essa roda dá. E esse ciclo funciona em 4 estágios. Primeiro, a tristeza, que concentra a dor de uma derrota. Isso acaba gerando raiva, que nada mais é do que a energia para a gente agir e superar o obstáculo. Aí vem a vitória, que traz a satisfação. E por último, o medo, que surge para proteger essa conquista, para a gente evitar a dor de novo. Ou seja, cada emoção tem um propósito claro. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. O ciclo só funciona se a roda continuar girando. Na hora em que a gente empaca no estágio do medo, com pavor de sentir a dor da tristeza de novo, a gente quebra o motor. Simples assim. O crescimento para e a próxima lição a gente nunca aprende. Agora, a gente vai entrar num conceito que talvez seja o mais importante dessa análise toda. É uma distinção que pode de verdade mudar tudo. A diferença fundamental entre a dor, que é inevitável, e o sofrimento, que, pasmem, é opcional. Vamos lá. Dor é real. É um soco no estômago, a perda de um emprego, a falta de alguém que a gente ama. É um sinal que não dá para negar. Existe um problema, aqui e agora, que exige a nossa atenção e a nossa ação. Não tem como fugir. Já o sofrimento... o sofrimento é outra história, literalmente. O sofrimento é uma escolha. É a narrativa de preocupação que a nossa mente cria sobre o que pode acontecer. É ficar remoendo um futuro que talvez nem exista, criando uma dor que ainda nem é real. Para resumir a ópera, dor é um evento real, focado no agora. Sofrimento é uma história imaginária, focada no e se do futuro. Enquanto a dor é essa professora que força a gente a agir, o sofrimento é uma armadilha, que só serve para paralisar a gente na ansiedade. Ok, com essa distinção bem clara na cabeça, a gente pode começar a enxergar a dor de outro jeito, não como uma inimiga, mas como aquela professora. Bem dura, é verdade, mas absolutamente essencial. Ela traz presentes, lições que o conforto jamais poderia nos dar. O primeiro presente da dor real: hiperfoco. Quando a gente encara um problema concreto, que não dá para ignorar, tipo a falta de grana para fechar um mês, a mente e o corpo concentram todos os recursos ali para achar uma solução. O resto, todas as outras distrações, simplesmente somem. O segundo presente é uma reserva de energia que a gente nem sabia que tinha. Sabe, em momentos de crise, uma emergência na família, por exemplo, a gente descobre uma força para continuar por dias, superando limites físicos e mentais que antes pareciam impossíveis. E o terceiro é a adaptação do cérebro. Experiências muito intensas de dor ou até de quase morte causam uma carga tão brutal de estresse que podem literalmente religar os circuitos do nosso cérebro. É a tal da neuroplasticidade em ação, forçando uma reavaliação total do que é prioridade na vida. A dor também é um filtro da verdade. É na dificuldade que a gente descobre quem está do nosso lado de verdade. Ela vem e destrói as ilusões que a gente cria, força a gente a encarar o mundo como ele é e mostra o que realmente tem valor. É um baita rito de passagem.
E com tudo isso, a gente chega na escolha decisiva. A questão aqui não é conseguir viver uma vida sem dor. Isso é impossível. A verdadeira questão é como a gente escolhe responder a ela. É essa escolha que define o nosso caminho e, no fim, o nosso caráter. E tem uma frase da fonte que é muito impactante. O verdadeiro perigo, aquilo que nos torna medíocres, não é a dor em si, é o medo da dor. É nesse medo que a fraqueza se instala e toma conta de tudo. Então a grande virada de chave é esta aqui. O objetivo não é evitar a perda, é evitar se tornar uma pessoa fraca por nunca ter tido a coragem de enfrentar o desafio. O verdadeiro medo não deveria ser o de fracassar, mas sim o de viver uma vida inteira dentro de uma bolha. Vamos fechar com essa perspectiva que é bem poderosa. Sentir dor não é um sinal de que algo na vida deu errado. É um sinal de que a gente está engajado com ela. Só sente dor quem está na arena, quem está jogando de verdade. É a prova de que estamos vivos. E, para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a gente aceita essa ideia de que a dor é uma professora, qual será a lição que a vida, através das dificuldades de agora, está tentando ensinar para cada um de nós neste exato momento?